que é que o jovem místico tem mais? Eu sei, mas vamos entender aqui. Galera, esse é um vídeo um pouco complicado e bem delicado e com certeza vai gerar bastante hate, tá? Então, por favor, ouçam com cuidado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os ecochatos e a galera jovem mística. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Matheus, eu sou engenheiro florestal, esse daqui é o Guia da Floresta e bora um pouco falar da onde que vem essa galera chata da conservação. Estamos aqui fora, mais uma vez no Parque Barigui. Eu e nossa querida Dicksônia Seloviana aqui, esse belíssimo xaxim bugio, que é uma espécie ameaçada de extinção. Dá uma olhada nessa belezura aqui. Parece uma tamareira. Vamos discutir um pouquinho sobre essa galera aí, que aparentemente ama a natureza, tá? Ama a natureza, mas só dificulta o diálogo, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais, eu sempre falo de conservação. E o que mais me dói, mais do que ver uma galera de extrema direita defendendo o agropop em cima de uma coitada de um xaxim bugio desse daqui, é a galera da conservação, ou que pelo menos se diz da conservação, que briga por coisas que às vezes são mais sentimentais do que realmente comprovadas, tá? Eu sei que a gente tá... quando a gente tá num meio natural, quando a gente tá numa floresta, numa área como essa, a gente se encanta, né? A gente fica apaixonada, e às vezes a gente só quer defender isso e às vezes não conhece muito bem as ferramentas para conseguir defender isso. Por que eu digo isso? Eu postei um vídeo aí recentemente que está aparecendo aqui para vocês, que é sobre uma floresta que estava ficando doente, né? E por quê? Porque ela estava se desequilibrando pelo impacto das exóticas invasoras. Uma das principais ali no vídeo é o lírio do brejo, tá? Que é uma espécie, sim, muito agressiva, muito invasora, tá? Se vocês forem nos comentários, eu limitei essa galera, porque era uma galera que estava brigando à toa, tá? Falando um monte de besteira, e aparentemente ama a natureza, ama a conservação, ama as plantas e os bichos e tudo mais, só que não para ler um pouco, tá? Por quê? Espécies exóticas invasoras a segunda principal causa de perca de biodiversidade no mundo. Verdade. O primeiro motivo do porquê que está acabando com as plantas das áreas naturais e tudo mais é a própria perca de habitat, né? As pessoas vão lá, cortam para plantar soja em cima. Essa é a primeira causa. A segunda causa, né, de extinções de espécies, de perca de biodiversidade e tudo mais, são exóticas invasoras. Então, quando eu digo para vocês que uma planta não deveria estar naquele lugar, eu não estou condenando a planta. Eu não estou falando, nossa, que planta safada, planta do caralho. Mas aí, eu vou falar uma parada muito básica aqui para esse camarada. Eu entendo o que você está falando, camarada, porque quando a gente fala que uma espécie endêmica não deve estar naquele local, quer dizer que ela está contaminando as outras ao redor. Se estão contaminando as outras ao redor, não faz bem. Eu entendo isso. Só que quando você fala isso para uma pessoa que acha que toda planta é igual, aí é foda, né? Tá ligado? Que percebe que o problema é sobre conhecimento, é sobre educação, sobre interpretação de texto também. E tá aqui invadindo como ela é uma agressiva, ruim. Não, galera. Isso é um sintoma. Essas plantas, essas exóticas invasoras, elas são uns sintomas, tá, do desequilíbrio que o ser humano traz para essas áreas. Quer ver um grande exemplo, tá, de como que isso é difícil até de ser combatido? Para quem não sabe, eu morei 2 anos na Alemanha, tá? O primeiro eu fiz o final do ensino médio lá e depois eu fiz 1 ano de faculdade, tá? Pelo Ciências Sem Fronteiras. E eu estudei gestão ambiental lá em Trier. E uma das aulas maravilhosas que eu tive foi de exóticas invasoras e como que alguns governos fizeram para controlar isso. Eu não lembro, porque faz mais de 10 anos, tá? Eu posso até, se vocês quiserem, me deixa aqui nos comentários para fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas se não me engano, na Nova Zelândia, que é uma ilha, né? Que são ilhas muito pequenas e quanto menor uma ilha, né, maior você sente os impactos ambientais. Porque se você tem uma área gigantesca como o Brasil e você impacta um lugar, tem muita coisa em volta para recuperar aquilo naturalmente. Se você tem uma ilha e ocorre um impacto, esse impacto vai ser muito mais intenso, porque não tem de onde vir as outras coisas para reflorestar, para recuperar aquilo de uma forma natural, tá? Então,
A galera lá, em uma das ilhas da Nova Zelândia, se não me engano, estavam detectando que grande parte da fauna, da avifauna e dos répteis O kiwi! sumindo. Então, imagina, a galera via um monte de ave, via um monte de réptil e que de uns tempos para cá não se via mais. E ninguém sabia exatamente o porquê, o que estava acontecendo, tá? Depois dos pesquisadores andarem e fazerem várias pesquisas, eles descobriram que existia um pequeno mamífero, eu não me lembro exatamente se era acho que não era marsupial, enfim, era um pequeno mamífero, fofinho, tá? Peludinho, coisa mais linda, tipo um ratinho, assim, que ficava nas árvores e tudo mais, que estava predando esses bichos, né? Tava matando ave, tava matando outros mamíferos, insetos, répteis e tudo. O Bustela Putorius Furo tava matando o kiwi? Mais. Então, uma espécie de mamífero que foi introduzida, foram para as áreas naturais, se adaptaram muito bem, melhor do que necessário, e começaram a acabar com a biodiversidade, né, predando esses negócios. Sabe o que é isso aí? A minha língua, ó. Plá! Plá! A língua, ó. Se chama fofofauna. Vocês já viram falar nesse termo? Fofofauna? A fofofauna funciona da seguinte maneira. Eu pego um bichinho fofinho da natureza, começo a criar ele em cativeiro e depois eu levo ele para minha casa. Em seguida, que eu penso que o bicho fica grande e eu não consigo mais lidar com ele, eu solto ele na natureza. O gato faz, tá? Porque o gato, eu tenho gato, é a minha querida Pampanzinha, mas, cara, gato em meios naturais é um problema gigantesco, tá? Então o que acontece? Depois de identificado esses animais, que era a causa da perca de biodiversidade ali nas ilhas, o governo tinha um problema nas mãos e eles precisavam fazer alguma coisa, tá? Então você tem uma espécie exótica invasora, que inclusive tinha um apelo muito grande de fofofauna, porque para quem não sabe... Uou! Bingo! Din, 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 din. E olha que eu não sou biólogo, hein? Fofofauna são aqueles animais que as pessoas gostam por ser fofas. Então, por exemplo, um koala. Koala é fofinho, pô, um panda é fofinho. Macaquinho. Então, se o panda entra em extinção, a galera vai ter uma maior adesão da população a conservar essa planta, esse animal. Agora, a sucuri. Pô, sucuri não é fofa, apesar dela ser um animal incrível, poucas pessoas acham uma cobra bonita, então o apelo é menor, tá? Então esse animal... Os Tribbles são fofos também, mas quase derrubaram a Enterprise. O que tu tá falando? Esse animal existe? Os Tribbles? Que animal é esse? Lá da Nova Zelândia, precisava ser feito alguma coisa. O que pode ser feito? Mano, controlar esse animal. Como que você controla uma espécie de animal? Vocês estão me zoando, tem algumas opções. Por exemplo, uma da forma que você tem de controlar capivara em grandes centros é você fazer uma marcação ali nos... Uma forma de controlar a capivara é não assistir a live do chocolate. Os machos alfas, castração, que isso ao longo do tempo vai diminuir aquela população, né? Só que isso se não tiver tão intenso. Agora, no caso ali da Nova Zelândia, já tava um negócio assim, mano, se não tirar esse bicho, 90% das espécies de pássaros vão sofrer, tá? Depois eu vou pegar exatamente isso, eu faço um vídeo só sobre esse artigo, né, sobre essa situação, porque não é um artigo, são vários artigos, para falar exatamente os nomes, tá? Mas o caso é o seguinte, eles tinham que controlar esse bicho. Eles tinham que matar. Eu nunca assisti Star Trek. Só sei que tinha o cara que faz isso aqui, mas eu nunca assisti. Esses bichos. Eles tinham que caçar esses bichos para manter as outras milhares de espécies de plantas, de animais, né? Porque se você tira a fauna, a avifauna, se você tira os pássaros, muitas espécies de plantas não vão conseguir se reproduzir, porque você vai ter esse problema de dispersores. Então, você precisa controlar esse bicho para que a natureza continue. E aí você tem um problema nas mãos, que é como que a gente vai matar esse bicho que tantas pessoas gostam, né? Como que a gente vai fazer isso, né, acontecer? Simplesmente os caras fizeram uma campanha publicitária gigantesca para que as pessoas fizessem casaco de pele desse bicho, tá? E isso é muito triste, isso é muito complicado, porque...
Ah, não. Não. Alô, governo australiano? Alô, tudo bom? Alô, governo australiano, tudo bom? Aham. Nós estamos com um problema aqui. Qual o problema? Ó, o Mustela Pastorius furo tá comendo os kiwi tudo. A fruta? Não, o passarinho. Tá comendo os kiwi, não tá sobrando kiwi nenhum. E isso aí é um problema futuro. Mas quem que soltou essa Mustela aí? Ah, foi o humano aí que soltou aí, agora proliferou, deu merda aqui. Como é que a gente vai para resolver? Tive uma ideia aqui, eu tive uma ideia. Vamos fazer casaco de pele da parada? Mas como assim, cara? Pra gente criar casaco de pele? A gente não tá no século XVII, não? Por que de repente a gente não poderia, sei lá, castrar um ou outro e controlar a proliferação dele? Não, pô, casaco de pele, vai dar certo. Confia. Século XXI, casaco de pele. Isso fere o direito dos animais, porque você está simplesmente fazendo propagandas na TV, jornais e revistas, né? Porque, se não me engano, isso é da década ali da década de 90, para que as pessoas matem esses animais. Então, assim, a galera, os veganos, né? Não todos, obviamente, a galera defensora dos direitos dos animais, às vezes não conseguem levar em consideração que, se esse animal não for controlado, seja lá qual for a forma, isso daqui não vai existir, tá? Você realmente tem que fazer uma escolha difícil, e a escolha é uma escolha difícil porque alguma coisa vai acabar sofrendo. E nesse caso, para que várias outras espécies sejam mantidas, sejam conservadas, era preciso controlar a população desses bichos, tá? Então, o governo fez esse monte de campanha publicitária em revistas e jornais e TVs para que as pessoas caçassem esse animal e fizessem casacos de pele. Ninguém consulta um biólogo, né? Vamos consultar Olha, estamos com um problema aqui de controle de espécies. A gente tem duas opções. A gente pode consultar um publicitário ou um biólogo. O que a gente faz? Vai na publicidade que vai dar mais certo. Tá? A publicidade vai ajudar. Pele. E por incrível que pareça, isso surtiu efeito e essa população e essa espécie de animal foi controlada, mas com um custo muito grande, né? Uma espécie de animal, e aí a gente, né, precisa levar em consideração que cada animal é um ser vivo, foi morto, né, para que as outras coisas sobrevivessem. E aí a gente entra nesse diálogo. E quando a gente está falando de manejo de áreas naturais, de gestão ambiental, gestão de florestas, às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis, tá? E assim, existe muito estudo sobre isso, né? Como eu disse no começo do vídeo, espécies exóticas invasoras acabam com a biodiversidade dos lugares e a gente precisa controlar elas. E é óbvio que a gente precisa controlar elas quando elas chegam numa situação de urgência, de emergência. O importante é não fazer a dispersão dessas espécies, tanto de plantas quanto de animais, porque se esses animais, essas plantas, forem levadas para lugares inadequados sim, tá? Porque não é o lugar da onde ela ocorre naturalmente, isso é um impacto humano, porque o ser humano leva uma espécie produtora de um lugar para um outro lugar e isso escapa, tipo as queixadas que a gente tem aqui no Brasil, o caramujo africano, várias... O sagui aqui no Rio de Janeiro e na Bahia. O sagui é uma espécie endêmica. A zebrina é uma planta. Todas essas espécies... Mano, espada de São Jorge não existia na Mata Atlântica. E agora tem espada de São Jorge espalhada pela Floresta da Tijuca até dizer chega. As outras espécies aí do paisagismo, da agronomia, que acabam virando um problema. E aí, para você controlar isso e preservar tantas outras espécies que vão morrer, que vão ser extintas, você precisa matar essas coisas. Javali, e agora o javaporco, né? Dói muito você chegar numa conclusão que a única forma de você preservar e conservar uma área é você matar uma população de animais inteiras, tá? Mas são escolhas difíceis de ser feitas, que têm que ser feitas, porque não existem outras escapatórias.
E quando a gente vai discutir isso, tá? Quando a gente vai falar sobre isso, a gente não pode ser deslumbrado. Se você defende o direito dos animais, se você é apaixonada apaixonada pelo meio ambiente, você precisa se munir de argumentos. Para isso você precisa ler muito, tá? Eu não estou falando que eu sou o detentor de todo o conhecimento do mundo, tá? Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, ó, aqui, quando a gente fala, por exemplo, que um alfeneiro precisa ser cortado, isso daqui, cara, tinha que vir com uma motosserra e arrancar isso daqui, tá? Porque isso daqui é uma praga. Existem parques aqui em Curitiba, se você vai fazer o inventário da floresta, cara, 90% é de espécie exótica invasora. Olha é alfeneiro, é cinamomo, é pau-incenso, tá? E néspera também, e uva do Japão. Alessandra, valeu, obrigado, hein, pela presença hoje. Tem 5 espécies que não alimentam a fauna direito, ou que alimentam só parte dessa fauna. Os insetos não existem. As outras espécies de plantas não existem. E isso nos traz problemas, tanto econômicos, né? Porque se você tem muitas espécies que são extintas, que às vezes você nem estudou, que você poderia usar algum princípio farmacológico ali, alguma coisa, você acaba perdendo isso sem nem conhecer. E a questão moral, porque essas espécies foram dispersas por consequências erradas dos seres humanos, tá? Então, quando eu digo no vídeo que essa é uma espécie exótica invasora, tá, pessoal? Eu não estou criticando a planta. A planta não é o problema, ela é uma consequência antrópica nossa, consequência antrópica dos seres humanos é redundância, mas vocês entenderam. E só voltando nessa questão aí dos animais, tá? Eu quero dizer que eu me compadeço quando isso acontece. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei realmente espantado, porque quando você vê uma propaganda e que se diz ser de conservação, dizendo que as pessoas têm que matar um animal para fazer um casaco de pele, você tem que entender que está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo, que é isso daqui, tá? Que é o meio ambiente. Então, assim, antes de criticar e sair deslumbrado falando que toda planta é boa, que todo animal é bom em qualquer lugar e tudo mais, que ruim é o ser humano, baixa a bola, tenta ler um pouquinho, tenta estudar um pouquinho, pergunta, tá? Faça perguntas educadas, tá bom? Porque isso também é tranquilo. Eu tô ligado nisso, Daniel. As florestas de eucalipto são desertos verdes, é verdade. Inclusive, as florestas de eucalipto são usadas para celulose, né? E com a desculpa de... Vamos conversar, vamos dialogar, tá? De uma forma positiva, visando resolver um problema e não criar outros. E assim, existem várias outras coisas que a gente pode falar sobre espécies exóticas invasoras. Como eu disse no último vídeo ali, por exemplo, né? Ah, mas algumas espécies alimentam a avifauna. Pô, cara, você não gosta de guabiroba? Você não gosta de pitanga, jabuticaba, alguns araticum? Cara, tem tanta planta, tem tanta fruta que a gente tem no Brasil e que as pessoas nem conhecem e provavelmente nem vão conhecer, justamente porque a gente traz coisas de outros lugares, que são modinhas em outros lugares, a gente acaba com a nossa biodiversidade e a gente ainda defende essas plantas, a gente defende isso. Sem ao menos pensar, se isso é considerada pelo mundo inteiro como a segunda maior causa de perca de biodiversidade, a gente precisa parar e realmente rever os nossos conceitos. E o que me deixa mais surpreso é que a maioria dessas pessoas são de agroflorestas, tá? A galera da agroecologia, porque, tipo assim, tudo bem, se você começou a fazer uma agrofloresta, você não conhece, você não é da área e você quer simplesmente fazer um método de produção um pouco mais ecológico, digamos assim, e você usa uma espécie inadequada, antes de você achar que você está certa, e vir brigar, tenta entender, tenta saber quais são as melhores formas, quais espécies, por quê, tá? Porque não adianta você fazer uma agrofloresta e plantar uma leucena, tá? Que é uma espécie, uma arrombada de uma espécie que está acabando com o centro do Brasil, que se você vai na região de Estacional, que já não tem mais floresta, e você olha a beira de rio e tudo mais, onde deveria ser floresta, é só leucena. E aí se você fala que ela é boa para criar matéria orgânica e por isso que você planta na beira da sua agrofloresta, meu irmão, você não está fazendo agrofloresta, tá? Você está criando mais um impacto e não está disposto a tentar melhorar isso. Ponto positivo por tentar fazer uma agrofloresta, ponto negativo por incluir espécies exóticas invasoras, tá? Porque aí tem uma questão. Existem espécies exóticas, tá? Que existe a regra dos 10, tá? De cada 10 espécies, de cada 1000 espécies que são levadas de um lugar de origem para um lugar que ela não ocorre naturalmente, apenas 100 vão conseguir, por exemplo,
germinar e vão conseguir viver ali, porque não vão se adaptar, o resto não vai se adaptar ao meio ambiente, não vai se adaptar ao clima e tudo mais. Dessas 100... Você sabe qual é a planta e a genética da mesma que se adaptou aos 4 cantos do planeta? Sabe qual é? Tem uma que se adaptou a todos os tipos de clima. Vocês sabem qual é? Espécies, apenas 10 vão conseguir produzir semente, tá? Porque às vezes não tem polinizadores, não tem a temperatura certa para a semente formar, para a flor formar. E dessas 10 que conseguiram germinar, conseguiram fazer sementes, apenas uma vai se tornar uma exótica invasora, tá? E essas são as espécies que a gente não pode plantar. Essas são as espécies problemas, tá? E a gente não precisa de ter várias espécies exóticas invasoras para causar um problema. A gente precisa de ter... Daniel acertou. Uma espécie exótica invasora para acabar com uma floresta inteira. Isso não é alarmismo, tá? Isso é estudo, tá bom? Isso é... Cara, inclusive acho que o governo federal lançou uma cartilha fantástica, babei de novo, de exóticas invasoras. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre ela, tá? Que é muito legal, falar sobre as espécies e o manejo dessas espécies, tá bom? Então assim, eu comecei nas minhas redes sociais falando sobre manejo de exóticas invasoras. Meu primeiro vídeo que bombou foi um vídeo que eu começava falando não plante isso, né? Que era a famosa era, né? Que é uma espécie arrombadística, né? Se eu for andar aqui em qualquer terreno baldio em Curitiba, você vai ver que está tomado dessa planta. Tem era em vários porque lugares. Muita gente defendia a planta, porque era uma planta. Só que a gente tem que pensar, a gente não está no estado pós-apocalíptico tão intenso em que qualquer planta serve. Se você for plantar qualquer coisa, essa qualquer coisa pode piorar a situação. Eu não estou falando para você não plantar, mas é que se você vai se dispor ao trabalho de ir plantar, vai na mata olhar o que já está nascendo. Pega o solo que está ali debaixo das árvores, bota ali num cantinho no seu jardim, deixa aquilo germinar por uns 2, 3 meses, tenta identificar as espécies que nasceram e aí você tenta replantar essas espécies, tá? Não adianta você pegar a bananeira e plantar no meio da Mata Atlântica e falar que olha que bonito, a bananeira nascendo, olha que maravilha, estão plantando jaca na Mata Atlântica. Não, cara. A gente está aqui, inclusive, ó, no meio de uma recuperação aqui de uma arinha. Tá meio escrota. Essa aqui é uma das piores plantios de mudas que eu já vi, tá? Mas as espécies estão corretas. Tem aroeira, tem ingá, tem algumas casiárias, tem espécies ameaçadas também, como embuia, né? Então, assim, as pessoas que fizeram isso daqui, por mais que não tá legal isso daqui, tá? A escolha das espécies foi legal. Porque em volta, em toda essa floresta, ocorrem essas mesmas espécies, tá? Então esse é até uma dica. Não adianta você ficar fazendo bomba de semente, ir no mercado e pegar um monte de semente aleatória de plantas que não ocorrem aqui e achar que só de você tacar essas bombas de semente num gramado vai servir de alguma coisa. Tá ouvindo, jovem místico chato? Não vai, não funciona. Isso é perder tempo. E tempo que você poderia estar se informando e tentando encontrar uma melhor forma de ajudar o meio ambiente. E por que eu falei no começo desse vídeo que isso daqui seria briga para todo lado, tá? Porque tudo isso que eu tô falando não é para as pessoas deixarem de ajudar o meio ambiente, não é para as pessoas deixarem de plantar, não é para as pessoas virem aqui e cortar as espécies exóticas invasoras e deixar sem nada. Não. Isso daqui é ciência, pessoal. Trabalhar com o meio ambiente é ciência, tá? As pessoas não são sensitivas, as pessoas que trabalham com isso não são, assim, iluminadas, que olham isso daqui e conseguem entender se é uma floresta avançada, se é uma floresta inicial ou não. São pessoas que estudaram muito. Você tá me dizendo que o pessoal do cacau xamânico é mentiroso? Tempo, que andaram muito no mato e que tentam fazer da melhor forma possível, tá? Por isso que chama engenharia florestal. Então assim, meu intuito com esse vídeo é responder a maioria dessas pessoas. Desculpa se você ficou incomodado com alguma coisa. Eu não quero espantar as pessoas, eu não quero desanimar as pessoas. Eu só quero dizer que isso daqui, tá, não é só deslumbre. Isso daqui a gente não trabalha com isso só na base do amor. A gente tem que trabalhar com isso daqui na base da ciência, na base do teste, né, do empirismo, tá bom? E sempre observando. É muito bom observar. Ande nas matas, aprenda a identificar as plantas, entenda as relações que ocorrem dentro de uma floresta, tá bom? Porque aí quando você andar numa floresta avançada e você andar numa floresta que é basicamente exótica e invasora, você vai ver que deserto verde que é. Não adianta você criticar eucalipto, pinos e cana e milho e ficar defendendo o alfeneiro no meio da mata.
tá bom? Ficar defendendo citros no meio da mata, tá? Porque limão, essas coisas, é tudo uma porcaria. Mas eu gosto de limão. Isso não quer dizer que o limão tenha que ocorrer no meio da floresta, tá bom? Esse é um vídeo complicadíssimo, esse é um tema muito delicado. É por isso que eu peço para que, se você chegou até aqui, tá? Deixa seu like para me apoiar, deixa o seu comentário, a sua opinião com carinho, tá bom? Não precisa brigar comigo, não precisa brigar com as outras pessoas, deixa a sua opinião com calma, tá? Sem brigar, sem ficar criando uma faixa de gás aqui, acho que esse é um termo que eu não deveria ter usado. Não mesmo. Sem criar um mal-estar nas redes sociais, porque nós aqui, nosso intuito é nos unirmos, tá? Porque sim, eu sou deslumbrado, eu adoro ficar encantado com o meio ambiente, mas eu adoro fazer isso de uma forma correta. Que tem comprovação, tá? Que dá certo e ajuda de verdade, tá? Enfim, eu acho que é isso. Novamente, deixa o seu like aqui para eu saber que vocês gostam desse tema, que vocês querem ouvir mais sobre isso. Se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta, porque a gente está sempre soltando conteúdos de botânica e de meio ambiente, de florestas aqui, tá? E, mais uma vez, deixe seu comentário aí com a sua opinião para eu saber o que a galera que está assistindo aqui os vídeos pensa sobre isso, para saber aonde que eu devo focar mais o discurso nas próximas vezes que eu gravar esse tipo de conteúdo. E muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Peço desculpas se eu fui grosso em algum momento. Meu objetivo, novamente, não é atacar ninguém, nem nenhuma ideia, nem nenhuma forma de nenhum estilo de vida, tá? O título do vídeo, né, de ecochatos e jovens místicos, assim, foi mais para pegar a galera, para trazer aqui pro vídeo, tá? Muito bom, muito bom. Clickbait bom, de sucesso. Ajuda a passar as informações, ajuda a distribuir, né, o vídeo aí pelas redes sociais pra gente conseguir falar mais sobre isso. Mas lembrando, conteúdo bom, científico, direto e reto. Vamos ser deslumbrados sim, tá? Mas não vamos achar que só porque é verde tá certo. Essa que é a questão, tá bom? E para mais conteúdos sobre floresta, meio ambiente, universo e tudo mais, se inscreva aqui no Guia da Floresta. É nós, tamo junto. Bora plantar as coisas certas e maravilhosas, porque é só você andar no mato que você vai ver o que eu quero dizer com coisas certas, tá? Valeu e falou. Muito bom, hein? Curti. Se inscreve aqui no canal que tem vídeos de floresta e muito mais outras coisas. Chora, jovem místico!